Quem foi que salvou minha alma aí, hein? Foi a Jéssica, ela escreveu ali, aí eu Cara, falei. Jéssica, eu nem vi. Jéssica, você sempre salvando a minha alma. E eu agora nem li. Olha só como é que eu tô, né? Esse negócio de quarentena tá me deixando meio biruta, né? Mas vamos lá, galera. Então, ó, hoje nós vamos falar aqui, né? Crimes de usurpação, certo? Estamos vendo aqui qual é a finalidade hoje do nosso conteúdo aqui, né? Que é compreender a importância da proteção desses bens imóveis, não é? Diferenciar, no caso concreto, os tipos penais e seus respectivos tratamentos penais, em especial os crimes de usurpação. Vocês vão ver que usurpação é o capítulo, existem vários crimes de usurpação, vários crimes que são aí, né, relacionados, né, à ideia de usurpação, né, e construir um raciocínio jurídico de forma a resolver casos concretos que envolvam crimes de usurpação. São crimes bem interessantes, né? A gente vai falar aqui hoje do movimento sem terra, do MST, né? Vamos falar de bastante coisa interessante aqui que envolve essa matéria, ok? Muito bem. Legal. Então, vamos lá, deixa eu só confirmar aqui. Beleza. Vamos lá. Usurpação. O primeiro crime de usurpação é o chamado alteração de limites, né? O que é essa alteração de limite? Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Vocês estão vendo aqui, ó, que agora o objeto é a coisa o quê? Imóvel. Olha lá, ó. Certo? A coisa imóvel. E aqui ele está se referindo a quê? A terrenos, não é? Quintais, não é? Então, o sujeito à noite vai lá, pega aquela cerquinha que divide o quintal dele e o quintal do vizinho e entra com aquela cerca 2, 3 metros para dentro do quintal do vizinho, não é? Então ele está fazendo o quê? Ele está deslocando, né? Marco, tapume ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória. Ele nem precisava fazer, o legislador, isso aí, ó, tapume, marco, bastava ele falar qualquer sinal indicativo de linha divisória, né? Eu coloquei ali na tela para vocês, aquilo ali é um tapume, né? Tapume é aquilo que você usa para, o nome mesmo já sugere, né? Tapar, né? Eu vou fechar ali, vou usar uma madeira, vou usar qualquer coisa, eu chamo aquilo de tapume. Então, qualquer coisa. Se você tiver uma linha divisória, uma linha no chão, não é? Que o sujeito vai pegar e vai chegar lá para dentro do terreno do outro, né? Aumentando o terreno dele e, obviamente, né, diminuindo o terreno do outro, ele vai ter esse crime de alteração de limite. Vejam que aqui o que está se retirando do outro é algo que nós chamamos de coisa imóvel, não é? Terrenos, né? Terras de fazenda também, né? Qualquer sinal que indique aí, né, uma divisão entre terras. A pena eu acho extremamente baixa, né? Detenção de 1 a 6 meses, né? Bom, nesse tipo penal, o objeto do crime é a coisa imóvel alheia. Lembrando que eu já venho falando isso há algum tempo, vamos imaginar que você está discutindo com o seu vizinho, porque você entende que é para dentro do seu. Então você vai lá e mexe com aquela cerca, porque você entende que aquilo é seu. Aí já não é mais esse crime aqui de alteração de limite.
Aqui você vai ter o quê? O crime de exercício arbitrário das próprias razões, certo? Então, tomar cuidado com essa questão aí, né? Aqui o sujeito invade a terra do outro na mão grande, né? No dolo, ele quer pegar a terra do outro. Ele não faz isso achando que a terra é dele, não é? Então, bens imóveis são aqueles que não podem ser transportados de um lugar para outro, sem alteração de sua substância, conforme dispõe o diploma civil, é o solo e tudo quando se lhe incorporar natural ou artificialmente. Então você incorpora no solo o quê? Se você faz um açude, aquele açude está incorporado no solo. Ele passa a ser o quê? Um bem imóvel, não é? Se você constrói uma casa, incorpora ela no solo, não é? Finca ela no chão, não é? Você tem ali o que? Um bem imóvel. A gente começa com a alteração de limite, que ela é simples, mas nós temos umas aqui que são bem mais polêmicas. Olha esse aqui, ó. Usurpação de águas. Não é? Usurpação de águas. Suprimir ou deslocar. Ué, não, tá no inciso 1, desculpa. Aqui, ó, inciso 1. Desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias. O que é isso? Cuidado. Na direita, vocês vão ver aí o seguinte, né? Se essa subtração de águas, né, for de água já preparada para comercialização, o crime vai ser de furto. Entretanto, se houver desvio da água presente em represas ou açudes, o crime será de usurpação de águas. É bem diferente. Coloquei aqui, ó, no quadro para vocês, né? Aguinha mineral que você toma na padaria, né? Então, o sujeito tem lá um açude desse, ele usa essa água aqui, faz o tratamento em garrafa. Se eu subtraio essa garrafa aqui, já preparada, agora ela já tem um valor econômico, já é bem móvel, o crime é furto, 155. Agora, se ele pega esse rio aqui, nesse açude aqui, essa represa, né? Vamos imaginar que no terreno abaixo, né, não tenha água. Então, o que o sujeito faz? Ele clandestinamente vai lá, coloca um caninho e começa a puxar a água do vizinho e começa a fazer o quê? Uma represa no terreno dele. Não é? Qual é o crime aí? É furto? Não. Aquele açude está incorporado no solo, o bem não é mais móvel, o bem é imóvel. Está praticando esse crime aqui, olha. Desvia ou represa em proveito próprio ou alheio, águas alheias. É o famoso crime de usurpação de águas, ok? Simples, né? Aqui é que a coisa começa a ficar um pouquinho mais engasgada. Esbulho possessório. Esbulho possessório. Invade com violência ou grave ameaça ou, eu vou botar em azul aqui, ó, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio para fim de esbulho possessório. Preste atenção no que eu vou dizer a vocês, queridos. Aqui é o seguinte, você tem uma terra, né, que você quer usar, você pode não usar, o problema é teu, a terra é sua. Só que você naquele momento não quer usar. Aí um belo dia você chega lá, tem uma barraca lá, um montão de gente lá dentro, não é? E o pessoal chega e fala assim, ó, a terra agora é nossa aqui, a gente que vai usar. Ou então, você tem lá uma casa fechada que ninguém está usando, né?
E quando você vai lá abrir a casa para dar uma limpeza e tudo, tem uma rapaziada morando lá, agora a gente mora aqui. Né? Isso aí não vai ser furto, porque nós estamos falando com bem imóvel. Então você vai ter o quê? O chamado esbulho possessório. Né? Esbulho possessório. Pratica esbulho possessório aquele que se nega a desocupar o imóvel ocupado sob o amparo de comodato verbal após a notificação do possuidor para reaver a área. Aqui eu coloquei um slide aqui para vocês no cantinho, né, que é uma... A gente fica caçando, né, informações, conceitos a respeito do determinado crime, né? E aí, fui pegar aqui de uma professora que ela, trabalhando direito civil, ela vem e joga um crime, não é? A pessoa, o comodato verbal é o quê? É empréstimo. Deixa você ficar morando aí na casa, não tem problema não. Aí você notifica, fala assim, amigo, você me devolve a casa. Que agora eu vou precisar. E aí ele vira e fala para você assim, vou te devolver nada. Não vou te devolver nada. Nada, 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 nada. Agora eu estou aqui, daqui não saio, daqui ninguém me tira. Ah, mas vou falar em uso capião. De que jeito? Você não tem justo título. Não é? Você estava ali, é uma questão de empréstimo, de comodato, né? A partir do momento que o cara falou, ó, sai daí, tem que sair. Se você fica para você, esbulho possessório. Agora, não é? Você também pode, na Justiça Civil, trabalhar com os dispositivos do direito civil, que seria o quê? Reintegração de posse, né? Aqueles mecanismos de proteção da posse que vocês já viram lá. Né? Aqui, cuidado, porque com violência ou grave ameaça, basta uma pessoa só. Se o sujeito entrar na tua casa, né, te agredir, ou mandar você sair de lá sob pena de te matar, né, é o esbulho possessório. Agora, às vezes não há violência ou grave ameaça, mas há um concurso de duas ou mais pessoas. Né? Entra o galerão dentro da construção sua lá, que estava parada, né? Pô, ninguém agrediu, ninguém fez nenhuma violência, ninguém fez nenhuma ameaça, nem nada. Mas, amigo, está configurado esbulho possessório também. Não é? Se o agente usa de violência, obviamente, incorre também na pena extracominada. Então, se esse esbulho possessório é o que nós chamamos de esbulho violento, não é? Mediante força física, né, agressão, ele vai responder também pelos crimes relativos à violência, seja homicídio, seja lesão corporal, não é? Aqui não vamos falar em construção, não. Não é, o crime fim absorve o crime meio. Aqui não, porque a lei é clara. Se o agente usa de violência, incorre também na pena a esta combinada. Certo? Tem aqui também um detalhe no parágrafo 3º, que vai dizer para a gente o seguinte, ó, se a propriedade é particular e não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Então, vamos imaginar que eu sozinho, né, entro lá na casa que estava abandonada não, né? Estava desocupada momentaneamente. Troco as fechaduras e fico lá dentro. Certo? Muito bem. Vejam, foi uma pessoa só, não foi concurso. Não teve violência. Não teve violência. É esbulho possessório também. A única diferença é que aqui o crime é de ação penal privada. O que isso quer dizer? O ofendido, aqui a vítima, vai ter um prazo de 6 meses para mover a queixa-crime. Se ele perder esse prazo de 6 meses, vai ocorrer a decadência. E a decadência, ela gera o quê? A extinção da punibilidade. Ah, Ricardo, e o cara perde a casa? Não. Ele vai ter os mecanismos do direito civil, a reintegração de posse, enfim. Né? Só que o que não vai ter mais é a possibilidade de punir. Não vai poder mais haver a punição.
não é? E, obviamente, lá no direito civil, não sei se vocês já estudaram, vocês vão estudar a questão do uso capião, não é? Se o proprietário da casa, sabendo, deixa a barca rolar e passa o tempo, não é? A coisa é maior, o problema é maior, porque ele pode realmente perder o imóvel, porque o sujeito pode usucapiar, não é? Mas essa questão de usucapião e tudo, eu vou deixar a professora de Direito Civil, porque eu, em Direito Civil, sou igual bala na boca de banguela, né? Joga para um lado, joga para o outro, joga para um lado, joga para o outro e fica perdidinho lá dentro, né? Então, queridos, esse aqui é um crime. E agora vem a pergunta da Night. Tadá! Olha quem chegou aqui. O MST. Pergunta: o MST pratica esbulho possessório? O que o MST faz? Ele pratica esbulho possessório? Sim ou não? Queridos, a palavra com vocês. Pelo que vocês viram até agora aqui, não é? O MST, na opinião de vocês, pratica o esbulho possessório? Sim ou não? Iniciamos o debate. Quem quer? Parece que não, né? Porque a propriedade não fica para eles, não fica para o MST. Mas as pessoas, né? Porque aí não é a entidade, movimento, são as pessoas do MST, né? Eles vão se apossar da área lá, não é? E aí, nesse caso, o que vocês acham? Eu penso que sim. Já que é feito com violência, se recusa a sair do imóvel que tem um legítimo dono. Ué, muitos deles vão à mão armada mesmo. A coisa é feia. Outros não. Outros você vê lá um monte de gente lá, muito humildes, né? Morando lá, com barracão lá e tudo, né? Mas muitos... De qualquer forma, é muita gente e fica violento. Agora, não, exatamente. E outra, só um minutinho, querido, espera aí. Desculpa, querida, minha pequenininha está querendo brincar. Mas, enfim, exato. Né? Você tem tudo que você leu até agora no Código Penal, você consegue visualizar de alguma maneira. Mas eu vou mostrar para vocês os dois lados. Primeiro eu vou dizer para vocês qual é o entendimento, né, de que não se verifica o crime de esbulho possessório. Depois eu vou mostrar para vocês qual é o entendimento que entende que sim, pratica o esbulho possessório. Depois eu vou dar a minha visão para vocês. Olha só, queridos, a visão que entende que não pratica o crime. Eu acho essa corrente um pouco falha na prática. Na teoria é muito legal, mas na prática a coisa não é assim. Né? É o seguinte, a propriedade ela tem proteção quando ela cumpre a função social dela. Né? Na Constituição, toda vez que uma propriedade não cumpre a função social dela, ela pode sofrer a reforma agrária. Então, se você tem uma grande gleba de terra que não cumpre a função social, ou seja, não produz, você pode perder. Só que aquilo ali não é toma aqui e agora da galera, não. Tem todo um procedimento, a pessoa é indenizada, não é? Não pode haver enriquecimento ilícito, certo? Então, aonde que entra o MST aí? O professor Celso Delmanto, ele diz o seguinte, olha, o movimento, o MST, ele é um movimento que ele entra em terras que eles estudam antes, verificam que elas são improdutivas, que estão no radar do Estado para fazer reforma agrária,
E eles fazem isso para forçar o Estado a promover reforma agrária ali. Então, obviamente, que se o Estado entrar e fazer reforma agrária, ele vai indenizar o dono da terra. Esse é o entendimento dele. Então, nesse caso, não teria o dolo do apossamento. Seria mais para forçar o Estado a promover essa justiça social, entre aspas. Na prática, na teoria é até legal, só que na prática não é assim que funciona. Na prática, a coisa é sangrenta. Não é? Na prática, a coisa é muito sangrenta. A coisa envolve disputas violentíssimas. Não é? A disputa ocorre na bala. Então, assim, é muito difícil você verificar um exemplo tão passivo. Na doutrina é tudo muito passivo, né? Muito tudo frio. Agora, na prática, a coisa é diferente. Então, assim, a pergunta: o MST pratica esbulho possessório? Né? Olha, querido, o tema é controvertido e eu digo o seguinte: se o movimento for feito dentro desses limites, entendo que não. O problema é que o que a gente vê na prática é que são ações que saem desses limites. Não é? Que saem desses limites. Então, na prática, o que a gente mais vê é a incriminação dessas invasões. Certo? Não o MST em si, mas o quê? Os envolvidos, né? E também vocês vão ver alguns casos, né? Que a gente já percebeu, dos caras que entram, ganham, recebem reforma agrária, recebem a terra, vende a terra e parte para outro. Não é? Então, assim, é um movimento que, na teoria, é muito bacaninha, muito certo, mas na prática a coisa é violenta. Então, como é que você vai saber qual é a minha posição? A minha posição é o seguinte: você tem que analisar o caso concreto. Se estiver apresentando para você uma situação dentro desses limites que eu tracei para vocês, houve um estudo prévio, verificou-se que a terra era improdutiva, que estava no radar do Estado para fazer a reforma agrária. Não é? Eles entraram, e assim força o Estado a fazer a reforma agrária. O Estado foi e fez a reforma agrária, tudo bem, tá tranquilo, não vejo crime aí. Agora, na prática, não é assim, a coisa não é tão tranquila, não. A coisa é bem, eu diria assim, sangrenta, ok? Então, eu entendo que você tem que analisar o caso concreto. Tem espaço para os dois entendimentos. Botei aqui, olha, o tema é controvertido. Parte da jurisprudência entende que sim. A invasão de terras por este movimento configura o crime de esbulho possessório. Olha, jurisprudência. O que tem? Por que a jurisprudência? Porque a jurisprudência é a decisão do juiz no caso concreto. Então, quando você tem jurisprudência, significa que algum juiz julgou. Certo? Então, olha, entende que sim. Entretanto, o Celso Delmanto, ele é o Código Penal comentado do Celso Delmanto, que é muito bom, diga-se de passagem, excelente. O problema é que na doutrina tudo é direitinho, né? Entende-se que não existe por parte do MST o dolo de tornar para si propriedade de outro, mas tão somente forçar o governo federal a promover a efetiva política da reforma agrária, certo? Um detalhe, né? O professor Celso Delmanto, e a justiça seja feita, nem que pede-se doutrina, e aí, como eu falo para vocês, a doutrina tudo funciona, ele cita também jurisprudências que entenderam que não houve, no caso concreto, o crime de esbulho possessório. Mas existem infinitas jurisprudências que entendem que há, sim, esbulho possessório. E muitas das vezes outro crime. Aí você fala assim: Ricardo, mas qual é o seu entendimento? O meu entendimento é o seguinte: nada contra a figura do MST como entidade que busca aí seus direitos, busca reivindicar aí seus direitos, nada contra.
no país democrático, né, a gente tem que admitir essa possibilidade. O problema todo que eu entendo é o seguinte: se você entender que não há o crime de esbulho possessório, porque eles entraram na terra para forçar o governo a promover reforma agrária, você cria uma possibilidade, e eu não afirmo, mas eu digo assim, uma possibilidade da gente analisar outro crime, que seria o exercício arbitrário das próprias razões. Você não pode fazer isso. Você não pode entrar na casa do outro para forçar a justiça a dar o terreno que você entende que tem direito. A pretensão é legítima, mas você não pode fazer isso pelas próprias mãos. Então, assim, eu entendo que se ainda que né, você entenda que não há esbulho possessório, há possibilidade de você discutir o quê? O crime de exercício arbitrário das próprias razões. Certo? Então, assim, não a pessoa jurídica do MST, mas aqueles que praticam essas condutas. Podem falar. Professor, duas posições. No caso de entrar, o MST invadir uma terra e depois a justiça dá ganho de causa ao proprietário, tirando as pessoas de lá, então prova que não, a justiça decidiu que aquela terra não deve ser usada para fins sociais. Perfeito. Se a justiça determinar isso, então houve sim uma invasão arbitrária. Correto? Eu entendo que sim. Ok, entendo que sim. Aliás, e a outro caso que o senhor deu... Aliás, só um minutinho, Sérgio. Aliás, eu entendo assim ainda que a justiça dê ganho de causa. Porque aí eu entendo que nesse caso seria o exercício arbitrário das próprias razões. Entendeu? Então, professor, mas aí eu queria discordar desse aí também. Já que uma coisa é ter o direito de reivindicar melhorias sociais. Sim. Isso é lógico, é democrático, não se pode abrir mão. Mas aquela terra, ela não lhe pertencia, porque quando eu uso o direito das próprias mãos, é que eu vou tentar reaver uma coisa que já era minha, não é isso? Não. Então, É aquilo que você acha que é seu. Não necessariamente será seu. A questão é o que está na tua mente. A sua pretensão é legítima? É legítima, você acha que é. Mas você não pode tomar, você não pode chegar e meter. Aí que eu acho que entendeu? Aí que eu acho que esses movimentos, né, o MST, você quer ocupar a terra? Então, cara, em vez de entrar, sentar e falar que a terra é minha, por que não pega aí advogados, estudantes de direito, pessoas voluntárias, simpatizantes da causa, né? E começa a entrar com mandado de segurança para ocupar o lugar, não é? Começa a entrar com ações, não é, judiciárias, buscando reivindicar o lugar, não é? Mas não, o cara entra sempre e fala, pô, é dele. Eu particularmente, eu entendo que se você entender, ainda que você entenda, como o Celso Delmanto, que não há o esbulho possessório, acaba tendo o quê? O exercício arbitrário das próprias razões. E para o exercício arbitrário das próprias razões, pouco importa se depois a justiça dá a terra para o MST ou não, para as pessoas ou não. Por quê? Porque acontece o seguinte, você não podia ter feito, você ocupou o lugar do Estado naquele momento. Então, assim, eu, durante algum tempo, eu entendi que, de acordo com o Delmanto, eu entendi que não era. Durante muito tempo eu entendi que não era. Só que a gente é estudioso do direito, né? Eu não sou, eu tenho mestrado, mas eu não me considero mestre, não. O dia que eu me considerar um mestre, acabou a carreira. Né? Eu estou sempre estudando. Então, a gente sempre procura ver decisões, né, outros autores falando outras coisas, ver jurisprudência, e isso vai ajudando a gente a formar um convencimento, não é? Eu fico lá marretando o Bolsonaro
no Facebook, o nego tá achando que eu sou comunista, porra. Se eu fosse comunista, eu tava aqui falando para vocês que o MST não pratica crime nenhum, que o MST pode mandar brasa. Eu não sou comunista, pô, entendeu? Então, assim, a verdade, no meu humilde entendimento, eles de fato praticam algum crime quando eles assim o fazem. Né? Se eu tivesse uma terra invadida, e aí, ao invés de ir à justiça pedindo a reintegração de posse, eu juntasse uns capangas e fosse lá e colocasse o MST para fora, aí eu entendo que eu estaria infringindo o 345. Mas o MST, ao invadir... Mas tem uma diferença aí também, que é o seguinte: o Código Civil permite que você for ato contínuo a invasão, ato contínuo a invasão. Professor, picotou o seu áudio todinho, a gente não ouviu sua última fala. Alô, tá me ouvindo agora? Agora sim, na sua última fala aí picotou. Você, se for ato contínuo, se eles acabaram de entrar, você tem o direito de exercer a legítima defesa. O próprio Código Civil permite que você possa interromper aí, expulsar a pessoa se for ato contínuo. Agora, se a pessoa já entrou, se já estão no lugar, né, aí você não pode mais reunir os capangas e ir lá e tirar, porque aí você vai estar praticando o crime de exercício arbitrário das próprias razões. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que comunicar à polícia, para a polícia chegar lá e dar uma prisão em flagrante em todo mundo, e você pode fazer as coisas sem sujar as mãos, né? Ou então, se você não quiser partir para esse lado, tem os mecanismos civis, que é a reintegração de posse. Ok? Aproveitando isso daí, não sei se para não atrapalhar a aula aí, mas em algum momento, o senhor podia nos dar uma dica só da defesa da terra? De quem tenta defender a sua terra, ou nesse caso aí, né, de imediato, e o que acontece com isso aí, mesmo usando força para colocar invasores para fora? Não sei se agora não, se puder deixar para depois. Eu não entendi. Repete a pergunta que eu não entendi. O senhor falou que existe um procedimento, não é assunto dessa aula, por isso que eu não quero atrapalhar. Não, pode agora. Mas é um procedimento que a pessoa pode tentar, de imediato, tentar retirar os invasores de sua terra, de sua casa. Defesa. É revidar, é usar a força para retirar a pessoa de dentro da terra, não é? Desde que não haja excesso, né? Tu não vai pegar uma foice e sair cortando a cabeça da galera, mas você pode expulsar a força. Se o cara estiver entrando na sua casa para ocupar com a malicum, você pode pegar o cara pelo cangote e arrancar ele lá de dentro. Está na legítima defesa da sua propriedade, entendeu? Amparada não só pelo Código Penal, mas também pelo Código Civil. Desde que não haja o quê? O excesso, certo? Então você pode revidar uma invasão desde que seja imediata. Se a invasão já se consolidou, aí, meu irmão, no cível, né? No cível é ação de reintegração de posse. No criminal, intervenção policial, com prisão em flagrante. Tá bom? Ok, obrigado. Então, beleza. Essa aqui também, olha, é bem interessante, o 62. Supressão ou alteração de marca em animais. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio, marca ou sinal indicativo de propriedade. Queridos, o sujeito que tem lá o gado dele, ele marca, né? Faz a marcação lá com a letra do nome dele, com a marca do frigorífico, enfim, né? Ele vai lá e marca. O crime aqui não é furtar o gado. O crime aqui é suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio a marca ou sinal indicativo da propriedade. Aqui, se você for parar na prática, por que o cara faz isso? Ele transforma lá um V de Wanderson
vai lá e marca, coloca um outro V do lado, transforma em W de Washington, não é? Para quê? Para depois perguntar assim, aí meu irmão, minha vaca entrou no seu sítio aí, a gente pode aí pegar? Quebrou a cerca aqui, entrou. Aí você, tá, vê aí, vamos lá ver. Tá lá, tá aqui, ó, W, essa aqui é minha. Tá bom, tchau, vai com Deus. Né? Então, é uma forma de fazer o quê? É uma fase anterior a um furto mediante fraude ou um estelionato, conforme o caso. Não é? Agora, aqui não precisa chegar a essa subtração. Aqui basta suprimir ou alterar. Suprimir, retira o sinal. Não é? Através, o cara pega lá um canivete, arranca um pedaço do couro, sei lá. Né? Ou altera, o exemplo que eu dei. Altera o quê? Indevidamente. Indevidamente. Então, aqui é a má-fé. É a má-fé. Né? Eu já vi cair em concurso público o seguinte: o cara fez isso achando que era o gado dele. Achou que era o gado dele, que o outro tinha mexido, então ele foi lá e tirou, e suprimiu. E foi lá e suprimiu essa marca, né? Olha lá, ele tem que saber que o gato não é dele. Se ele achou que ele estava enganado, você pode trabalhar as hipóteses do erro de tipo, né? Que exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa. Esse crime não admite crime culposo. Então, se ele estava enganado, se ele achou que era dele, mas não era, você pode trabalhar aqui a ideia do quê? Do erro de tipo. Ah, professor, mas aí o exercício arbitrário das próprias razões, não é? Cuidado. Por quê? Se ele tivesse pego e levado para ele o gado, eu entendo que sim. Mas só o ato de suprimir a marca, ou alterar a marca, achando que era dele, eu entendo que aí, no caso, não seria esse crime aqui. Né? Discutir se houve exercício arbitrário das próprias razões, eu acho muito pouco para chegar nesse ponto. Não é? Eu acho que entra mais a hipótese do erro de tipo, exclui essa ilicitude aqui. Agora, se ele pegasse e levasse o gado para ele, aí indiscutivelmente, achando que era dele, indiscutivelmente, o exercício arbitrário das próprias razões. Tá bom? Agora, queridos, essa hipótese estou falando para vocês, porque eu já vi doutrinadores falando, já vi isso em concurso. Mas vamos sair do livro e vamos para a prática? Aquele que tira um sinal ou altera o sinal, é claro que ele está fazendo isso dolosamente. Concorda comigo? É óbvio que ele vai estar fazendo isso de forma dolosa. Não é? Ele não vai fazer isso, achei que era meu, por isso que eu alterei. Só se ele achar que o outro pegou o gado dele, aí ele foi lá, mexeu e queria de volta. É uma discussão de vaca que eu vou falar uma coisa para vocês. É muita discussão jurídica para pouca merda. Desculpa, para pouco problema. Não é? Hoje, queridos, o que eles estão fazendo, eles já avançaram, já passaram muito por isso aqui. Isso aqui já está virando lenda. Hoje o que eles fazem, sabe o quê? Eles entram no pasto, abatem um animal lá, tá? Cortam lá mesmo as partes e levam as partes com eles. Né? Hoje a coisa já não passa mais por esse caminho, não. Damásio lembra que marcar gado desmarcado por falha da lei é fato atípico. Trata-se de tipo doloso, que uma especial finalidade de agir consciente no fim de obterem devida vantagem econômica. Sim. Isso aqui é bem interessante. Tá? Primeira fase do Delmanto, né? Ele diz que por falha da lei. Então, se tem um gado que eu faço uma marca nele, mas não tinha marca nenhuma anterior, não tem esse tipo penal. Eu não posso fazer analogia em malam partem, certo? E trata-se de um tipo doloso, com especial fim de agir.
óbvio, ninguém marca um gado a troco de nada. Ah, não tem nada para fazer hoje aqui, eu vou lá de sacanagem no vizinho e vou marcar o gado dele lá, vou sacanear lá, onde é que está N, eu vou botar M, só de sacanagem. Não, ninguém faz isso. O cara faz isso porque ele com certeza quer obter aquela indevida vantagem econômica. Ok? O que o senhor ia falar? Quê? Quê? Alô? Que já... Alô? Tá falhando, tá falhando. Tá falhando. Vocês estão me ouvindo aí? Por favor, manda um ok no chat. Estamos sim, professor. Professor, enquanto travou o dele lá, deixa eu fazer uma pergunta. Então, assim, baseado nisso que o senhor falou, então, se o cara maliciosamente quiser começar andando pela rua, achando o gado desmarcado e marcando para si, formar uma fazenda para ele, ele pode fazer isso, então. Pô, mas que exemplo que você foi arrumar, hein, cara? Não, eu sei, mas assim, pode acontecer, ué. Vamos botar aqui, sei lá, ué. O professor hoje tem malícia. Não, aqui, minha esposa tá aqui do meu lado e ela acabou de falar que acontece. Aqui em Pati ela já viu diversas vezes acontecer. Pô, mas Pati tá bem avançado aí, né? Como sim, é que é o negócio? O cara, ele sai pela rua e faz o quê? Não, digo assim, beleza. O cara maliciosamente, ele já tem essa malícia na mente. Então, ele andando pela rua, ele viu um boi solto na rua, tá desmarcado. Ele vai, pega para si, encaminha para a coisa dele, marca, e aí? Então, mas aí você não tem um furto, não, cara? Não, andando na rua, o gado na rua, solto na rua, normal, sem marcação nenhuma. Mas o gado tem que pertencer a alguém, né? Se o seu gatinho tá andando na rua, alguém pega e leva para ele, não é furto? Não, então, é isso que eu não entendi. Nesse caso que o senhor explicou aí. Ele responde pelo furto, só não responde pela alteração do gado. Por quê? Porque não tinha marcação nenhuma. Você foi lá e marcou. Beleza. Entendi. Responde Entendi. pelo Não fica furto. sem tipificação. Ele só não vai se enquadrar naquilo ali. É óbvio. Né? Sim, não, sim. O cara perfeito. pegou não, agora... lá, seu cachorro tá andando na rua, eu passo, cato ele e levo. Aí chega em casa, faço uma tatuagem lá com o meu nome nele, né? Eu coloco lá um símbolo, coloco lá um, sei lá, né? É furto. Ele só não vai enquadrar no 162. Entendi. Não, agora é perfeito. Por falta de previsão legal, não é? Entendi. Não, perfeito. Ok? Então vamos lá. Do dano 163. Esse crime aqui, ele tem mais prestígio na delegacia, porque ele aparece mais vezes lá do que os outros, né? 163. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Cuidado. E eu quero chamar muita atenção de vocês para isso aqui, ó. Coisa alheia. Coisa alheia. Ele não falou coisa móvel, nem coisa imóvel. Então, aqui o objeto do crime pode ser tanto uma coisa móvel, quanto uma coisa imóvel. Então, se eu pegar um martelo, né, uma marreta, e sair quebrando a casa de alguém, eu estou praticando o quê? O crime de dano. Da mesma forma que o sujeito pegar, né, um martelo e sair quebrando o carro de alguém, ele está praticando o crime de dano. A lei fala, olha, destruir, inutilizar ou deteriorar. Qual é a diferença? Destruir é a aniquilação, né? O sujeito vai lá e quebra tudo. Inutilizar. Ele vai utilizar algum meio, algum artifício para fazer com que aquele objeto pare de funcionar, torne-se uma coisa inútil. Né? Então ele retira, por exemplo, uma peça de uma televisão com o objetivo que essa televisão não funcione mais. Né? Ou deteriorar. Deteriorar é a ação no tempo. O sujeito deixa exposto no tempo lá para ele ir se deteriorando aos poucos, né? Então, olha, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Pena de detenção. Pichação entra aí? Oi? Pichação entra nisso? Pichação entra
na lei de crimes ambientais, é crime contra o meio ambiente. Crime contra o meio ambiente paisagístico, ok? Lei 9.626, salvo engano. Tá? Depois dá uma olhadinha lá. Então, olha, o dano, preste atenção, porque aqui tem um detalhe importantíssimo. Crime de dano é dano doloso. Crime de dano é dano doloso, não é? Quando o dano ocorre culposamente, você não vai ter o crime de dano. Ah, Ricardo, mas e aí? E aí, ilícito civil, obrigação de reparar o dano. Então, aquele que vai dar uma ré no carro e esbarra no carro que estava estacionado atrás, ele pratica o crime de dano? Não. Ele pratica o dano. O dano com reparação nocível, que nós chamamos de ato ilícito, aquele que gera obrigação de reparar o dano. Agora, se o sujeito faz dolosamente, né, como aconteceu em Barra do Piraí uma vez, né, a menina saiu pela cidade procurando um namoradinho. E não achava o namoradinho, e aí encontrou o namoradinho numa rua, né, o carro da namoradinho dela numa rua, assim, aquelas ruas, né, que a gente sabe que tá negócio ali, né, dentro com uma menina dentro do carro, né? Aí ela grita, né, seu desgraçado, seu isso, seu aquilo. Ele sai de dentro do carro, né, colocando o cinto, botando a camisa, né, e falando o quê? Aquela frase, né? Não é nada disso que você está pensando, eu posso explicar tudo, né? E ela pega um paralelepípedo, estava solto, 9.605. Obrigado, Alain. 9.605. Eu sabia que era 9.600 alguma coisa. Aí, o que acontece? Ela pega um paralelepípedo e simplesmente soca no capô do carro. Sai quebrando o carro todinho. Uma delícia, né? Quebra aquilo todo, né? Por que o dano culposo, o legislador entendeu que não era crime e o dano doloso é crime? É questão de política criminal, não é? Você deu uma esbarradinha no carro que estava parado atrás, obviamente que você vai parar, vai descer e vai perguntar, meu irmão, desculpa aí e tal, não é? Isso na maioria das vezes, né? Agora, essa menina, ela não vai querer reparar esse carro nunca, né? Então, por isso, o direito civil, aonde o direito civil não vai, entra o bom e velho direito penal. Bom, velho e carcamano direito penal, né? E o dano caput, não é? Também pena muito baixinha, detenção de 1 a 6 meses ou multa, não é? Tem a forma qualificada. Aí vem lá, se o crime é cometido, agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais salgada aqui, ó. Com violência à pessoa ou grave ameaça, né? Então, eu quero quebrar um objeto. Normalmente você come, isso aqui é meu. Não, isso é meu, é seu, então não é de ninguém. Aí o cara pega e vai quebrar, né? Ou então esse caso da menina que ficou revoltada com o namoradinho dela e saiu quebrando o carro, né? Se naquela hora ali pratica violência contra o rapaz ou uma ameaça do tipo, eu vou te matar, seu desgraçado, né? Você tem um dano qualificado, né? Dano qualificado, não entrou a pena aqui não? Ah, tá aqui. 6 meses a 3 anos. A coisa já começa a ficar melhor aqui, né? 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Aqui é o que nós chamamos de subsidiariedade expressa. O que é subsidiariedade expressa? Ora, se o crime não for mais grave, você taca fogo num bem de alguém, ou então explode um bem de alguém, é óbvio que esse dano é qualificado. Agora, cara, se você taca fogo numa casa com a pessoa lá dentro, não é esse crimezinho de dano de 6 meses a 3 anos.
não é? Aí já é um homicídio ou tentativa de homicídio, não é? Ou se está com um explosivão lá para destruir o carro, a pessoa dentro do carro, que aí tá. Aí o negócio já é mais grave, não é? Contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de município ou de autarquia, fundação, empresa pública, sociedade, economia mista, empresa concessionária de serviços públicos. Então você ficou revoltado lá no pedágio, porque você botou lá pagou o chip, né? E na hora ele não leu. Aí o que você faz? Você arrebenta, cancela e vai embora. Eu já vi isso acontecer. O cara está praticando um crime de dano qualificado, porque aquele serviço ali é um serviço que foi concedido pelo Estado, não é? Ali você tem uma concessionária de um serviço público, que é a administração de estradas, não é? Então, você está praticando um dano qualificado. Não é? Eu já vi isso acontecer. Não é? O sujeito que destrói, por exemplo, né? Enfim, bens da administração pública, não é? 4, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Motivo egoístico, né? A gente está discutindo quem é o dono da moto, não é? Muito bem, na justiça. Aí o rapaz, o outro, o juiz entende a moto é de Pedro e não de João. Aí João, de sacanagem, fala: bom, se não é meu, também não é seu, não é de ninguém. Vai lá e tá, quebra aquilo tudo lá. Aí você tem o quê? Um motivo egoístico, não é? Já sabia que não era dele, mas já que não é meu, não vai ser seu, não vai ser de ninguém. Isso é egoísmo, né? Ou com prejuízo considerável para a vítima. Aqui é uma questão que você vai ter que fazer o trabalho, o princípio da razoabilidade, não é? O sujeito quebrou o carro do outro. Poxa, um prejuízo aí considerável, não é? Mas, pô, você quebrou um carro de uma empresa trilhardária, né? Aí já não é mais um prejuízo considerável. Você vai fazer o quê? Uma correlação entre o valor do dano e o patrimônio, né? Poder econômico e financeiro da vítima. No qualificado, a detenção é de 6 meses a 3 anos e multa além da pena correspondente à violência. Ok? Dúvida aqui, José Carlos. Uma pessoa que coloca um chiclete na porta USB do trem, que as pessoas usam para carregar celular, cair no dano qualificado? Sim. É uma empresa concessionária de serviço público. Não é? O cara vai e está praticando um dano ali. Não é? O dano ali é qualificado. O cara que quebra, na época que tinha orelhão, né? Hoje não tem mais orelhão. Mas na época tinha aqueles orelhões com a fichinha, que você botava a fichinha, né? Depois passou cartão. Né? Aquela merda vivia quebrada, cara. Não sei que, cara, alguém tinha um frenesi, que era uma coisa incrível. Eu usava, ligava para alguém, depois quebrava a porcaria do telefone e ia embora. Não é? Ah, merda, né? Mas o jeito que fazia aquilo era um dano qualificado. Coloquei 2 observações aqui. O crime tutela patrimônio alheio, móvel ou imóvel. O crime é comum, que pode ser praticado por qualquer pessoa, admite a forma comissiva e omissiva. Olha só, hein? Como é que seria a forma? Você tem a forma comissiva e a forma omissiva. Como é que seria um dano por meio de omissão? Aquela pessoa que tem a obrigação de zelar pelo bem, não é? Simplesmente deixa de tomar os cuidados necessários para a coisa estragar, não é? Então, por exemplo, você tem lá uma repartição pública, né? E você tem um carro que você trabalha. E você, de sacanagem, né? Porque você não queria trabalhar num Celta, que você acha um absurdo trabalhar no Celta, você queria trabalhar num Corolla, né? Aí você, de sacanagem, faz o quê? Em vez de botar lá na garagem, né, da prefeitura, tudo, você deixa no tempo para estragar, né? De sacanagem, você não coloca água, deixa o motor bater, não é? Aí você tem o dano, que é o dano
qualificado. Né? Ressalta que foram, acho que eu fiz alguma coisa, foi o proprietário da coisa. Em regra, não há crime, salvo se destruir coisa própria que acha para ele terceiro. Ah, tá. Uma observação aqui interessante. Se você destrói a sua própria coisa, não tem crime. Salvo se é algo seu que está em poder de terceiro por determinação judicial ou convenção. Não é? Então, imagina, por exemplo, uma separação litigiosa, enfim, onde está separando os bens ainda. Né? Então, o que vai acontecer? Aí você vai lá pô, né? Isso aqui ela vai querer, então eu vou quebrar para ela não ter, né? Então aí, nesse caso, como o objeto é seu, mas aliás, é seu, mas estava, como é que é o negócio ali? Seu, mas você acha no poder de terceiro, aí você vai lá e quebra, só de sacanagem, né? Você vai estar praticando um crime no 346. É uma forma de exercício arbitrário. Uma forma de exercício arbitrário. Você tem aqui, ó, dano. Coloquei aqui um slide para vocês. O troço aqui foi meio de arromba, né? Em relação ao preso, esse aqui, que danifica a cela para fugir, pratica o crime de dano qualificado no 63, parágrafo único do CP. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês aqui. Você tem uma fuga de presídio aí. Né? Os sujeitos aí quebraram para fugir. Né? Antigamente, né, hoje você tem casos de custódia, é muito difícil falar em fuga hoje. Né? Mas antigamente você tinha as carceragens nas delegacias. Então, vira e mexe, alguém estava tentando serrar uma grade, né? Ou então cavando um buraco na parede, alguma coisa assim para fugir. O que acontece no crime de fuga? O crime de fuga, que nós chamamos de crime de evasão, evadir-se ou tentar evadir-se, que está no artigo 352 do Código Penal, só é crime se for com violência ou grave ameaça à pessoa. Aquele que quebra uma parede, quebra uma grade, né, para tentar fugir, ele não está praticando o crime de evasão. Só se ele praticar violência ou grave ameaça com relação ao funcionário. O cara rende o carcereiro, agride o policial, né, ou o agente penitenciário, né, para fugir. Né? E então, aí você tem o crime de evasão do 352. Aconteceu aqui em Valença, né? Passou dentro de um vidro de shampoo uma serra de cerca de 3 centímetros. Né? E o que o sujeito fez? Na época, eles tinham feito uma reforma na carceragem aqui de Valença, e entre uma cama e outra, assim, né, que era de alvenaria, tinha uma escadinha de vergalhão que fizeram, uma escadinha de ferro. Eu olhei aquilo e falei, vai dar merda, mas não deu outra. Entrou lá dentro de uma garrafa de shampoo, uma serrinha daquela, os caras serraram um pedaço do degrau daquele, começaram a escavar a parede. Né? Só que a parede aqui, construída no ano de 1800 e Guaraná de rolha, né? Parede grossa pra caramba, e os caras fazendo barulho, um escrivão dormindo no andar de cima da delegacia, ele foi lá e ouviu aquilo, cara. Ele desceu, e aí, obviamente, para tudo, não é? Todo mundo no pátio, vamos revistar tudo, acabou a farra do boi. E aí,
eu aguardei o delegado para saber o que o delegado ia tipificar. Falei, pô, não é. E aí, olha, dano qualificado por quê? Dano qualificado por contrabem da administração pública. Não é? O crime consuma-se com a ocorrência do efetivo dano, independente se o agente oferiu qualquer tipo de lucro com a sua conduta. É importante frisar que o crime é subsidiário. É óbvio. Né? Nós estamos falando aqui, por que, Ricardo, o crime de dano é subsidiário? Porque se o objetivo foi praticar um crime maior, você tem um crime maior. O cara estoura um avião, né? Para matar as pessoas que estão lá dentro, nós temos aí um baita crime de homicídio, não é? Ah, mas e o dano do avião? Consequência da condenação, a indenização. Pô, como é que um cara vai conseguir pagar um avião? Aí já sai lá para a estratosfera terrestre né? Aqui eu coloquei, olha, duas situações aqui interessantes para vocês. Coloquei o negócio da pichação, não é? Que o colega perguntou. O ato de pichação, atualmente tipificado no artigo 65 da Lei 9.605, crime contra o meio ambiente paisagístico. A lei dos crimes ambientais é muito interessante. Ela divide meio ambiente urbanístico, meio ambiente paisagístico. Porque se você parar para pensar aí, olha, essa pichação não houve dano à estrutura, não é? Mas a paisagem. Olha como é que fica, coisa nojenta, né? Eu não sei o que tem na cabeça de um verme para sair pichando, cara. Cara, olha só. Enfim, né? Eu até entendo o cara que tá na merda e ele furta. Você tá entendendo? Agora eu não entendo o cara que ele não precisa de nada e vai fazer isso aí com uma parede rapaz, tem patrimônio histórico bonito que você olha aquela baita pichação lá. A merda. Enfim, né? E já ouviram falar no chuta que é macumba? Chuta que é macumba. Você passou lá, tava aquela baita oferenda lá, né, com vela, caramba, quatro, o caboclo chegou e meteu-lhe aquela bicuda, né? Chuta que é macumba, queridos, é crime do 208 do CP, do Código Penal, tá? Que é deteriorar objeto destinado a culto religioso, tá? Aí já não é mais o crime de dano, obviamente, é o crime, o chuta que é macumba é o 208 do Código Penal. Alguma dúvida até aqui, queridos? Professor, Oi. eu tenho um problema aqui na frente da minha casa que gosto bastante de colocar oferendas. Sim. Aí eu respeito a religiosidade de todos. Uhum. Só que quando estão colocando, eu sempre vou lá e faço a seguinte pergunta. Se é para o bem, por que não coloca na frente da sua casa? E se é para o mal, por que coloca na frente da minha? Essa é boa. Então, e aí você fica lá com... Exatamente. Quando eu vejo, eu vou lá, sempre falo. A pessoa, não, isso aqui é a minha religião. Sim, mas se é para o bem, faz na frente da sua casa. Tem que fazer aqui na frente da minha. Pô. Eu particularmente, cara, eu tem uma coisa que eu acho horrível, respeitando a religião de todos, é quando eles colocam animais, cara, eles matam animais para fazer isso. Esparrama sangue. Aí o que acontece? Daqui a pouco vem um cachorro, pega aquilo, aí vem o outro, briga de cachorro para ver quem fica com frango que está morto, aquele sangue todo. Né? A gente tem que trabalhar o princípio da ponderação dos interesses, né? Que é um princípio constitucional tão bonito, rapaz, que é o princípio da convivência dos interesses, né? Você tem direito, mas você tem que respeitar o direito do outro também, não é? Então, assim, quando você tem conflito de direitos, um não acaba para o outro. Na verdade, o que você tem é uma ponderação.
né? Eu não tenho nada contra. O sujeito, ele cria galinha para matar para a entidade, tudo bem. Aquele que mata para comer, para dar no mesmo, ela vai morrer de qualquer jeito, né? Mas eu pergunto sempre isso: tem que sujar um patrimônio público? Tem que colocar na frente um chafariz, por exemplo, onde vai criança lá e tudo, aí olha, tá aquele negócio fedendo, cheirando mal, não é? Então, assim, eu, 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 eu tenho as minhas restrições com relação a isso, né? E o problema é que a gente fica naquela berlinda, e aí, vai fazer o quê? Né? Ele vai invocar o direito dele, eu vou invocar o meu. A gente não tem ainda uma vedação expressa, uma proibição expressa com relação a isso, né? Tentou-se aí colocar na questão de crueldade com animais, né? Eu acho até que aí vem aquele problema, aí esbarra de novo, né? Liberdade de culto, mas você tem aí a crueldade com animais. Entre eles, o que deve prevalecer? É uma discussão, Sérgio, aí eu recomendo, cara, um tema de TCC nesse sentido. Trabalho de conclusão de curso sobre ponderação dos interesses e liberdade religiosa, trabalhando a questão desse tipo de prática, né? Em detrimento de outros, de outros direitos. Introdução ou abandono de animais em propriedade alheia. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem o consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo. Vocês estão vendo aí, ó, um pasto verdinho, verdinho, né? E um monte de boizinho aí. Aí o que eu faço? Esse pasto não é meu, mas o meu pasto tá uma merda, tá uma porcaria, e eu coloco os boizinhos meus ali, ó, para comer aquele pasto verdinho do vizinho. Isso é crime? Será crime se, somente se, resulte prejuízo. Ou seja, não há uma presunção legal de que haverá sempre prejuízo, não é? Tem que haver algum prejuízo. Porque tem situações que você não vai ter prejuízo nenhum. Aqui do meu lado, por exemplo, tem um terreno aqui que o mato está crescendo. Quando eu vejo um cavalinho ali dentro, eu até agradeço, porque ele está comendo mato ali, pelo menos diminuindo, né? Então, assim, agora, né? Isso aqui gera um problema muito grande, né? Porque quem vai dizer se houve prejuízo ou não? Não é? O dono da fazenda vai achar que teve prejuízo. Como é que você comprova o prejuízo? Não é? Vai fazer perícia? Vai. Como é que vai ser? Pode ser feito perícia, pode ser feito uma série de situações, a gente pode comprovar por meio de fotografia, filmagem, não é? Assim, no caso do pasto, o prejuízo aí nem sei se seria tão grande. Mas, por exemplo, o sujeito vai e coloca lá um animal, que o animal está lá na propriedade, sai quebrando tudo lá, não é? Então, pega aquela vaca que você comprou pagando o olho da cara, né? Uma vaca Angus, aí o seu touro lá, que é um touro vira-lata, cobre a vaca Angus. Aí você perde uma prenhez de uma vaca que daria ali um bezerro ali caríssimo, né? Vai dar um bezerro que não vale nada. Então, isso é muito discutido, isso aí é uma questão de discussão do caso concreto, de interpretação, não é? A única coisa que a gente tem que ver no momento, não é se que a lei exige o prejuízo. Se não tiver prejuízo nenhum, não tem o crime, tá bom? Isso aqui é interessante, muito interessante. O 165 não se aplica mais. Vou colocar ele até numa cor bem pálida aqui para vocês. Ó.
165 não se aplica mais. É de 1940 e 1940. Destruir, não utilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico não se aplica mais. Não é tacitamente revogado. Revogação tácita ocorre quando? Quando uma lei posterior ela é específica e ela trata de forma específica aquilo que a outra lei tratou de forma genérica. O artigo 63 da Lei 9.605, ela vai dizer para a gente, ó, alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, histórico, turístico, artístico, histórico-cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida, não é? Então, aqui é um crime contra o meio ambiente paisagístico, não é? Eu ia trazer para vocês uma imagem, mas eu procurei ela, não achei. Eu não sei se quando eu resetei aqui, enfim, numa cidade X aí tinha um obelisco na cidade, não é? Os caras transformaram o obelisco num pênis gigante, né? Pô, por que o cara faz um negócio desse, né, cara? Pô, mas eu tinha a foto, eu perdi, né? Crime, crime contra o meio ambiente, né? Não vai marcar o Código Penal porque a lei do meio ambiente tratou de forma mais específica esse crime, ok? Aí, opa. Alteração de local especialmente protegido. Alterar sem licença da autoridade competente o aspecto local especialmente protegido por lei. Aqui nós estamos falando mais daqueles prédios tombados para patrimônio, né, cultural, etnográfico. Não, basta que seja em qualquer lugar protegido por lei, não é? Também não se aplica mais o 166, vai se aplicar o artigo 63, alterar o aspecto ou estrutura de edifício ou local, especialmente protegido por lei, ato administrativo de decisão judicial em razão do seu valor paisagístico. O que acontece? É o mesmo artigo anterior. O que essa lei fez? Ela pegou o 65 e o 66, o 165 e o 166 e colocou todos eles dentro do 63 dessa lei aqui, tá? Só mais mesmo para vocês saberem que não se aplicam mais nem o 165, nem o 166, tem crime específico na lei de... Meu Deus, da lei de meio ambiente. Queridos, entendido até aqui? Entendido? Quero ouvi-los. Sim, sim. Olha só, queridos, agora eu vou deixar a critério de vocês, tá? Querem fazer um intervalinho de 10 minutos e a gente volta depois para mais um capítulo e a gente vai com a aula até um pouquinho mais tarde, tá? Ou vocês preferem ou vocês estão cansados. Se vocês estiverem cansados, obviamente que eu vou entender, porque eu terminei já a matéria que estava destinada para hoje. Mas se vocês falarem, não estamos cansados, quero mais, aí eu ia fazer só um intervalinho aqui de 5, 10 minutinhos para tomar uma água, pegar um cafezinho ali e voltar e a gente continuar mandando brasa. Abro a votação e vocês decidam. Com vocês a palavra. Essa democracia, hein?
Pô, é melhor o cara falar para assim, vai ter aula agora, vamos até às 10. Pô! Pessoas estão cansadas, trabalharam, né? Eu entendo. Veja bem, o que acontece? Eu não estou forçando muito essas aulas remotas, né? Porque o que acontece? Você contar na faculdade, você chega, conversa com um amigo, conversa com um colega, né? Senta, tem a aula, se der uma coisinha, você vai no banheiro, volta. Então você tem todo um ambiente que você fica muito tranquilo, não é? Um ambiente que você se torna mais agradável. É um ambiente que te convence mais, te atrai mais, né? Agora, ficar mais de uma hora na frente do computador é uma coisa que é pesado, né? E às vezes chega uma hora que o excesso torna contraproducente, né? Então, queridos, eu vou acompanhar o despacho de vocês aqui e, obviamente, depois a gente pode marcar outros encontros desses aqui também, independente da aula, né? Para ir fazendo reposição de matéria, não é? Daqui a pouco a gente estiver junto, a gente pode marcar uma tarde aí para repor mais, né? Vai haver algumas reposições aí, não é? E nada impede da gente fazer qualquer ginástica possível para a gente concluir o nosso programa. Flávia, obrigado vocês. Meus amigos, um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos. Satisfação grande revê-los, mas espero o mais rápido possível vê-los pessoalmente. Tá ok? Um grande abraço, fiquem todos com Deus, que Deus abençoe a todos. Valeu, professor. Boa noite.